Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Hoje o nosso programa traz uma obra que completou 160 anos, O Céu e o Inferno. Quarto livro da codificação kardeciana, lançado em 1865. Kardec estruturou o céu e o inferno como um tribunal divino, em que os homens e as instituições são chamados à responsabilidade, mas sempre sob um critério superior, que considera agravantes e atenuantes com justiça e misericórdia. O convite de hoje é entendermos o nosso destino, o que é de fato o céu, o inferno e como a justiça divina renova e revela o amor imensurável de nosso Pai. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é muito positivo, e nós morremos, o que não é menos certo também. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa, ser para todo sempre ou nunca mais ser. Tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Iniciamos com a primeira reflexão de Kardec, no primeiro capítulo, O Futuro e o Nada, do livro O Céu e o Inferno, para iniciarmos as nossas reflexões com ele, professor Otacílio Rangel do Nascimento, nosso entrevistado do dia. Seja muitíssimo bem-vindo, Otacílio. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com todos vocês, porque esse programa tem uma importância muito grande, porque tem um alcance muito bom também e, certamente, está levando reflexões profundas sobre a nossa própria vida. E Otacílio, hoje a gente tem a alegria de falar deste livro que completou 160 anos, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo, ele é bem específico, Kardec, já trazendo reflexões, essa pergunta retórica que ele fez, será que é importante refletirmos sobre tudo isso, né? Existe o nada? Existe um futuro ou a gente chega para o nada? E a gente já começa com essa pergunta para você, porque a Simone de Beauvoir, ela foi companheira, né, e discípula de Sartre, e ela afirma no seu pensamento, né, até aqui no nosso livro, que ela detesta pensar no seu aniquilamento, que ela pensa com muita melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado, e que não mais existirá. Toda a música, toda a pintura, tantos lugares percorridos e de repente mais nada. Será mesmo que é mais nada depois da morte, Otacílio? Certamente que essa preocupação dela é a preocupação de todas as pessoas, especialmente quando vão ficando velhas, quando vão se aproximando da experiência de devolver o corpo físico, para a Terra, né? Porque o corpo físico nosso é feito de estrutura atômica da matéria e vai se desagregar. Mas e o ser que pensa, o ser que sente, o ser que quer,
o ser que acumulou experiências. Será que ele se perde? Veja bem, se nenhum dos átomos do nosso corpo se perde, porque apesar do nosso corpo se desagregar depois da morte, nenhum átomo é perdido. Ora, se a natureza tem esse cuidado de não desperdiçar nada, imagine os valores do sentimento e do conhecimento. Então, certamente que nós continuamos. Mas o melhor disso é que nós podemos demonstrar que nós continuamos. Que esse é o grande papel da doutrina espírita. Mostrar, tirar de vez a grande dúvida que morreu, acabou, ou se continua, por que os mortos não vêm falar conosco? Porque isso é uma balela dizer que eles não vêm, eles falam conosco sempre. E toda a estrutura da doutrina espírita está montada no diálogo com o mundo espiritual. Portanto, a gente tem evidências claras, demonstrações claras da sobrevivência do ser que pensa, que sente, que age, que vai além do corpo físico, que transcende o corpo físico, que é a nossa própria consciência. Então, claramente, esse pensamento de que nada nos espera é um absurdo completo, porque ele não é lógico, não é racional e, ao mesmo tempo, ele é provável, porque a gente pode evidenciá-lo através das experiências de contato com o mundo espiritual, através do recurso do próprio ser humano, que tem a capacidade de comunicar-se com os espíritos, porque, afinal, se nós deixamos o corpo e continuamos vivos, continuamos pensando, sentindo, querendo, e podemos, com esses recursos, comunicar conosco encarnados, que também continuamos pensando, sentindo e querendo. Esse elo continua perfeito e vivo, e nós, então, podemos conhecer o mundo espiritual. O céu e o inferno representa exatamente um trabalho muito bem feito por Allan Kardec para desenvolver a última parte do Livro dos Espíritos, que se intitula Das Esperanças e Consolações, onde Allan Kardec, em 2 capítulos, questiona os espíritos através de mediunidades diversas e através de espíritos diversos, como é que se dá a nossa passagem para o mundo espiritual, o que nós encontramos do lado de lá e como a gente se sente do lado de lá. Então, o capítulo 1 do Livro dos Espíritos fala das penas e gozos terrenos, e a conexão no capítulo 2 das penas e gozos futuros, depois da morte do nosso corpo físico. E obviamente que isso implica em critérios éticos, critérios morais. Por isso, a gente vê nesse livro, trabalhado por Allan Kardec, uma discussão muito bonita, filosófica, mas com as evidências do mundo espiritual sobre a justiça divina. E apresenta esse conhecimento, por isso, a justiça divina segundo o Espiritismo. O título está perfeito. E é interessante que Kardec, neste livro, ele estruturou as principais questões relacionadas ao momento da morte, porque existe muito o temor da morte. Então ele começa falando do futuro e o nada, do temor da morte, conversa sobre o céu, conversa sobre o inferno, conversa sobre o purgatório. Ele traz as reflexões naquele momento do século XIX, em que nós, muitas vezes, naquela época, estávamos muito atrelados a convenções da igreja, por exemplo, que colocavam medo mesmo na sociedade. Vou para o inferno, caso eu... Como se fosse um castigo, como se fosse simplista o raciocínio. Existe um inferno, existe um céu, existe um purgatório. Como que você enxerga essa análise de Kardec à luz do Espiritismo? Olha, primeiro de tudo, é importante a gente dizer que a morte não dói. Boa. É muito interessante isso, porque se você desliga do corpo físico,
a dor física desaparece. O que fica conosco são as nossas aflições emocionais, se nós não temos preparo para essa transição da vida física para a vida espiritual. Quando a gente leva uma vida física, não é, vivendo aqui na Terra com ética, com dignidade, com valores cultivados, do ponto de vista das nossas relações, não só com a humanidade, com os nossos semelhantes, mas também com a própria natureza, a gente cria dentro de nós um estado de paz, de tranquilidade, de consciência, não é? Tranquila. Então, nesse estado, a gente passa para o mundo espiritual sem a aflição. Portanto, morrer não é difícil. Ele não é o fim do mundo como a gente aprendeu pelo condicionamento das desinformações transferidas pelas diferentes correntes religiosas que não entraram num estudo mais cuidadoso do fenômeno da passagem nossa do mundo físico para o mundo espiritual. Portanto, é muito mais tranquilo do que a gente imagina. Morrer é semelhante a dormir. Todos nós dormimos, a gente não vê o momento que a gente dorme. Eu não sei se você já pensou nisso, Priscila, mas a gente deita, não é, para dormir e de repente você está fora do ar. A gente né? treina todo dia para a morte. Deus não erra, não é, Otacílio? Todo dia estamos lá treinando. E não dói nada, a gente acorda sem dor também. Às vezes, a gente acorda com aflições, porque a gente teve um desprendimento do corpo físico parcial durante o sono, mas com interações atribuladas no mundo espiritual, porque quando a gente dorme, a gente desprende do corpo físico, não totalmente, porque isso representaria a morte, mas parcialmente. E a gente já tem direto contato com o mundo espiritual. A desencarnação, por isso que a doutrina espírita não gosta do termo morte, prefere desencarnar, isto é, desligar-se do corpo físico de forma definitiva. Então essa passagem é natural, é como dormir aqui e acordar no mundo espiritual de forma definitiva. Não é? Então a gente desconecta com o corpo físico que vai se decompor e a gente segue a nossa vida espiritual sem aflições maiores, senão aquelas que a gente carrega conosco. Agora, se você não quer passar para o lado de lá com aflições, aprende a viver sem aflições no mundo físico. Continuamos os mesmos. E antes da gente ir para o nosso momento Chico Xavier, eu faço questão de apresentar o Otacílio Rangel do Nascimento, que a gente começou a nossa conversa, mas eu não o apresentei. Ele é físico, professor sênior da USP de São Carlos, reside na cidade de São Carlos e é de Goiânia, é isso? Acertei, Otacílio? Exatamente. Então tá bom. A gente chega no nosso momento Chico Xavier e reservamos um vídeo que Chico conta que estava muito triste, choroso, com a condição de sua irmã. Quando Emmanuel, seu benfeitor espiritual, ele vem ao seu encontro e explica que o planeta Terra é como se fosse um palácio da justiça divina. E ainda, no final, dá uma lição sobre fraternidade universal. Vamos escutar com a nossa alma e o nosso coração Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Achegou-se a mim o espírito de nosso Emmanuel e me perguntou por que é que eu chorava. Imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar o processo ou é para cumprir o processo? Então eu disse, estamos aqui para cumprir, né? Mas continuei chorando porque observei que o assunto era mais grave do que eu pensava. Então ele disse assim, por que você continua chorando? Eu então, querendo me agastar muito indevidamente, porque a minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande e tão generoso. Eu disse, eu estou chorando porque afinal de contas o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Então ele disse assim, pois eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs, e eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma.
Haroldo Dutra Dias também nos ajuda com o tema da justiça divina, nos mostrando que a justiça divina se faz sem alarme, sem alarde. O amor é muito criativo. Como é que resgata homicídio? Recebendo o assassinato como filho. Casando com o assassinado. A assassinada vai ser sua sogra. Na próxima. O amor é criativo. O amor é criativo. Então nós produzimos o escândalo e Deus produz a discrição. Deus produz a discrição. Então, do lado do homicida, do pretérito, tem o filho adolescente difícil de hoje. E isso é justiça restaurativa. Você tirou a vida, agora você deu a vida. Você tirou tudo dele, agora você tem que dar tudo. Não vai sobrar um centavo, você vai ter que comprar café expresso. Dá mais no aeroporto, né? Você fala assim, quanto que é o café expresso? R$10. Você não, só queria um. É um café. Pois é 10. Aí você fala, não dá. Tem que pagar a escola dos meninos. Tudo que você tirou com ódio, você vai dar agora com amor. Com gosto. É com gosto. A escola manda assim, lista de material. Você fala, nossa, meu Deus do céu. Moça, tem consórcio para isso? Não, divide 3 vezes. E você paga com amor. O que você tirou com ódio, você paga com amor. E antes era fácil, porque antes era assim. Infância, adolescência, 18, 19, seguir a vida. Agora, sai de casa com 30. Transição planetária. Porque numa vida você está resgatando 5. 5. Ele fica até os 30 anos. Ô, mãe, isso quando não volta. Vai e volta. Na discrição, no abrigo dos lares humanos, justiça divina se faz sem alarde, sem alarde. E agora eu quero saber se você acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, elas fazem parte do Complexo André Luiz. Essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. Eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem da doutrina espírita, que faz toda a diferença na nossa vida e fará toda a diferença na vida das pessoas que podem vir a assistir a TV e a Rádio Boa Nova. E a TV Mundo Maior e a rádio precisam de todos nós, precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie essa causa. Nós temos uma TV, uma rádio espírita. Garanta você também que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Ligue no 0800 120 1838 ou entre em contato pelo WhatsApp também, que é 11 97834 2246. Seja um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a doutrina espírita. Finalizamos este primeiro bloco com um vídeo curtinho sobre a importância dos atos que praticamos e dos sentimentos que desenvolvemos do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que tanto nos ensinou quando encarnado. Confúcio, o grande sábio chinês, escreveu uma frase linda. Quando tu nasceste, todos sorriam e tu choravas. Vive de tal forma que quando tu vás, todos chorem e tu sorrias.
Eu tenho medo quando penso que vou morrer e que muita gente vai chorar. Eu tenho medo porque pode ser de alegria. Porque, coitado, tanta gente chorou. Graças a Deus, desse eu me vi livre. Não, mas os atos que a gente pratica, o perdão que a gente dá de coração, não carregar mágoa. Mágoa é o morbo em nossa consciência. Então, olhar para trás ou olhar para o inimigo e ver que ele não tem razão. Paz espera. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, um pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? É isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Oi galera, eu sou a Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimóveis.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilem, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilem. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição.
Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Paz espera. Voltamos com o nosso Esferas da Vida. Hoje, nosso encontro é dedicado a uma obra essencial do Espiritismo: O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o quarto livro da codificação, uma obra que nos convida a refletir sobre a vida, a morte, o nosso destino, a continuidade da alma e a justiça divina. Para esse diálogo tão especial, recebemos com imensa alegria o querido professor, ele é físico, professor da USP, Otacílio Rangel do Nascimento, que nos traz bastante profundidade para esses ensinamentos. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. Olha só a mensagem de hoje, que é sobre aceitação. Vejam lá a menininha olhando para o seu cachorrinho, percebendo o processo do semear e do colher, as sementinhas caindo do céu e a mensagem principal do desenho: você não percebe agora o que eu estou fazendo, mas depois você vai entender. Às vezes queremos entender Deus e o ideal seria somente aceitar, até que as nossas dores irão fazer sentido lá na frente. Confiemos sempre na justiça de Deus. @Desenho que Fala, toda semana aqui no Esferas da Vida para vocês. Se vocês gostariam de conhecer, vão lá no Instagram, realmente é o perfil @Desenho que Fala, e toda semana tem uma mensagem espírita, evangélica, espiritualista, motivacional, para que a gente inicie o nosso dia muitíssimo bem. E a gente volta com o nosso entrevistado, ele que é físico, professor de Física Sênior da USP, Otacílio Rangel do Nascimento. E a gente queria entender um pouquinho, aprofundar a visão espírita sobre o céu e o inferno, até do purgatório, como Kardec nos explica e nos ajuda neste livro tão interessante, Otacílio. Quando a gente estuda esse livro, a gente acaba concluindo que não há solução de continuidade entre a vida física e a vida espiritual. O que muda mesmo é a nossa capacidade de percepção, porque o corpo físico é limitador das percepções do mundo espiritual e do próprio espírito como um ser, porque a gente no corpo físico tem que usar só os sentidos. Os sentidos são as janelas de percepção que a gente tem para o mundo, para o nosso ambiente. No mundo espiritual, a gente sente tudo integralmente, porque o ser espiritual vive um mundo de vibrações. O corpo espiritual, o perispírito, que a gente continua com ele quando passa para o mundo espiritual, deixando o corpo físico, é um corpo vibrátil, capaz de perceber as vibrações de ambiente. E, ao mesmo tempo, vibra com o pensamento e o sentimento do ser espiritual. Nosso corpo, então, transmite as nossas emoções, transmite as nossas sensações e recebe os estímulos através dos processos vibratórios. Isso não é estranho, porque a gente ouve o som, que são fenômenos vibratórios. A gente vê a luz, que também são fenômenos vibratórios, oscilatórios, da radiação eletromagnética e do som, das vibrações do ar. Então, no mundo espiritual, nossas faculdades aumentam muito, ampliam-se bastante. E por isso mesmo, a gente vai expressar as nossas facilidades ou dificuldades de acordo com o nosso estado emocional, nossos estados de sentimento, das nossas aflições ou tranquilidades de pensamento, de raciocínio, de ideias. Então, a gente vai expressar o céu e o inferno que nós temos dentro de nós, né? Não é um ambiente, não é um local, não é uma cidade de inferno, uma cidade de céu. Não existe isso.
existe o nosso estado emocional, porque aqui mesmo na Terra, enquanto encarnado, há momentos que a nossa vida parece um inferno. E há momentos da nossa vida que a gente não gostaria que mudasse, porque tão bom que está. E há momentos de inseguranças, de dificuldades que parecem momentos purgatoriais, quando a gente está com problema de consciência, quando a gente está sofrendo alguma consequência de uma escolha que a gente fez de maneira inadequada. Esse estado de espírito continua conosco depois que a gente deixa o corpo físico, e ele é muito mais intenso, porque as faculdades espirituais são muito mais exuberantes. E é esse sentimento é que a gente carrega conosco. E obviamente, como a gente não é um indivíduo isolado, a gente se agrupa por facilidades ou dificuldades. Do mesmo jeito que um indivíduo que gosta de arte procura novos artistas para interagir, a gente no mundo espiritual busca aqueles que têm afinidade conosco. Então a gente cria um ambiente, não só individual, mas coletivo, por proximidades, por afinidades, e a gente compartilha as nossas alegrias tanto quanto os nossos sofrimentos. Esse estado coletivo muitas vezes parece para nós um estado de céu ou um estado de inferno, ou um estado de sofrimento onde está comungando e trocando as dificuldades que a gente passa por ter escolhido coisas desnecessárias, não é, que dá uma ideia de purgatório. Então, essas imagens que a religião traz para a gente, na verdade, por nossa incompetência de entendimento, localizamos em locais. Então, o céu ficou em cima, o inferno ficou embaixo, o purgatório ninguém sabe onde é, não é? Purgatório é aqui na curioso. Terra, né, Otacílio? Pois a gente vive na Terra, né, muitas vezes aqui, realmente se reeducando e correndo atrás do nosso processo evolutivo. Isso. Então, os espíritos que estão em trabalho de desenvolvimento se aglutinam no mundo espiritual, formam colônias espirituais para continuar trocando experiências, aprendendo uns com os outros, convivendo entre si, como a gente forma cidades. Do mesmo jeito que a gente cria os ambientes desagradáveis, né? As malocas, os lugares difíceis, não é? Porque a gente também se aglutina pelo sofrimento, pelas angústias que a gente carrega. Então, esses ambientes do mundo espiritual, que estão tão bem descritos pela doutrina espírita, retrata esse estado de espírito que a gente carrega conosco, em face da nossa própria consciência. Quando a gente está em paz com a nossa consciência, a gente vive tranquilidades. Quando a gente está angustiado com as escolhas erradas que criaram dificuldades para nós, nosso sentimento de culpa, né, porque a gente agiu de uma maneira desonesta, agora está pagando o compromisso de ver o retorno daquilo. Então, esses momentos são momentos difíceis que nos angustiam no mundo espiritual. Isso acontece, Priscila, principalmente com as pessoas que tiram a própria vida, que matam o corpo pensando que vai ficar livre dos problemas através do suicídio. E aí encontram-se em angústias terríveis. Primeiro, pela decepção que a vida não acaba. Então ele tirou a própria vida achando que tudo ia acabar e não acaba nada. Segundo, continua com as aflições que tinha antes, que o levou àquela atitude do suicídio. E terceiro, além da decepção, carrega os compromissos conscienciais de desrespeitar o corpo físico, que é uma dádiva divina. Então, o melhor que a gente pode fazer quando a gente está com dificuldades é ter coragem de enfrentar, porque a solução, quando a gente encontra, nos dá uma paz de espírito imensa. Fugir dos problemas nunca foi solução. É tão importante a gente falar sobre isso num canal aberto, numa TV aberta, quando você afirma, por meio da espiritualidade superior, que vem nos alertar, que vem nos ajudar por meio da codificação, de inúmeros livros que nos mostram um melhor caminho de fato, não é, Otacílio? Porque não existe céu, não existe inferno,
nós somos herdeiros do que a gente é. Então, quando a gente pensa na passagem da morte, o que vai acontecer depois depende do tipo de vida que a gente está vivendo. E isso é muito importante, a gente olhar para o hoje, realmente se reconhecer como essência espiritual neste processo, neste caminho importante de gradações evolutivas, para que a gente não se perca no caminho, para a gente não ter nenhum tipo de problema durante a nossa passagem, que a passagem também é muito bonita. É um processo bonito para o espírito. Acabou uma existência, e a existência é muito importante. Existe uma única vida, a vida do espírito, mas essa existência que nós estamos vivendo hoje é uma existência que, como você falou, uma dádiva de Deus. Para que a gente só semeie o bem, para que a gente colha nas próximas existências e nos próximos degraus evolutivos o bem também, não é? É certo. E aí Kardec, nesse livro Céu e Inferno, traz o depoimento de diferentes espíritos em diferentes condições que viveram na Terra, mostrando como eles se encontram agora no mundo espiritual. E as narrativas dos suicidas é de profundo sofrimento. A narrativa daqueles que cumpriram o melhor que podia para o bem coletivo são de felicidades e alegrias. E a gente vai vendo então que as consequências das nossas ações na vida material refletem no nosso estado de espírito futuro, em consequência, como um resultado daquilo que a gente fez. Por isso, justiça divina. A gente planta, a gente colhe. A gente faz o bem, a gente recebe o bem. A gente faz o mal, a gente tem o troco, não é? Porque a nossa própria consciência nos devolve esse mal com a responsabilidade de corrigi-los. É isso mesmo. E o que o Otacílio está explicando, que a gente acha maravilhoso nessa segunda parte do livro, é que Kardec, ele de fato catalogou os tipos de espíritos, conforme eles iam avisando, né? Eles contando as suas histórias das desencarnações. Então aqui tem as histórias dos espíritos felizes que desencarnaram e eles contam como é que foi. A história dos espíritos sofredores e eles contam como é que foi. São histórias fáceis de ler, gostosas de aprendizado. Os criminosos arrependidos, eles contam como que foi. Os suicidas contam também e contam sobre a misericórdia divina. É um livro interessantíssimo para todos nós espíritas e não espíritas, para que a gente entenda de fato essa passagem importante que vai acontecer com todos nós que estamos hoje aqui vivos. É interessante, Priscila, que no capítulo 3 dessa segunda parte, ele fala dos espíritos em condições medianas, que é uma boa parte da humanidade. Vamos ler esse, é importantíssimo. A gente se conhecer. É isso mesmo, é muito mesmo. É um livro de autoconhecimento, com certeza. A gente conversa mais aqui com o Otacílio no próximo bloco, porque chegamos no nosso quadro de ciência, saúde e espiritualidade, comandado pelo NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E a conversa é com ele, o Dr. Alexander, que conta uma história curiosa sobre a sobrevivência da alma, da consciência, na realidade, que é assim que a ciência hoje fala do espírito, fala sobre a sobrevivência da consciência. É uma história da aparição de um pai falecido que mudou um testamento nos Estados Unidos, e vejam que não foi uma alucinação. Ciência, saúde e espiritualidade. NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele começa a ter visões do pai à noite no pé da cama dele. E uma dessas aparições, o pai aparece com um casaco, um sobretudo, falando com o filho o seguinte: o testamento está no bolso deste meu casaco. Um cara, ele tinha 3 filhos. E aí ele brigou com um dos filhos. E ele deserdou esse filho. Fez um testamento, registrou deserdando um dos filhos. Alguns anos depois ele se arrepende, faz um outro testamento dividindo igualmente para os 3. Só que ele deixou para fazer depois o registro desse testamento novo. E ele guardou esse testamento de um modo que ninguém sabia. Mas lembre-se, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele achou que ia registrar o testamento lá na frente.
só que ele sofreu um acidente e morreu. Foi deserdado um dos filhos, os outros 2 receberam toda a herança. O filho deserdado, alguns anos depois, ele começa a ter visões do pai à noite no pé da cama dele. Uma dessas aparições, o pai aparece com um casaco, um sobretudo, falando com o filho o seguinte: o testamento está no bolso deste meu casaco. Ele teve essa visão. Ele acordou e foi tentar descobrir onde estava esse casaco. Foi na casa da mãe, a mãe falou: não está aqui, está na casa do seu outro irmão. Foram na casa do outro irmão e descobriram o casaco. E acharam o bolso do casaco. O bolso estava costurado. Eles tiraram a costura do bolso e tinha um papel escrito ali. Escrito assim no bolso: o testamento está na velha Bíblia do pai. Aí foram tentar localizar onde estava essa Bíblia. Estava na casa da mãe. E acharam a Bíblia. Na Bíblia estava numa página dobrada, por sinal, uma página do Antigo Testamento em que havia uma questão de pai e filho, que era a questão de Jacó lá e tudo, de pai e filho. E ali estava o testamento, ele distribuindo igualmente. Isso foi levado à justiça, foi feito um reconhecimento da caligrafia do pai e foi registrado e aceito. O que significa isso? Essa visão poderia ser uma alucinação, a pessoa alucinou e tal? Pode. Mas como que essa alucinação vai trazer uma informação que nenhuma pessoa tem? Não havia nenhuma pessoa viva que sabia da existência deste testamento. Ninguém sabia da existência desse testamento. E, ao mesmo tempo, se aquele pai efetivamente fez aquele testamento e queria que aquilo acontecesse, ou seja, havia uma intenção dele de que se cumprisse aquele testamento. Ou seja, houve uma demonstração do interesse, da intenção, da vontade e da memória daquele pai se manifestando ali. Então esse é um exemplo de uma aparição que não pode ser uma mera alucinação, porque ela traz informações verídicas, verificáveis e, neste caso, compatíveis com a continuidade da intenção do pai e com a continuidade da memória do pai. Finalizamos este segundo bloco com este vídeo importante do querido psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klingen, nos ajudando sobre a campanha do Setembro Amarelo. A campanha Fica. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica. E não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Paz e espera.
onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Porta-joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a porta-joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta-joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. Paz e espera. Estamos de volta com Esferas da Vida. O tema de hoje nos leva a mergulhar em uma das obras mais profundas codificadas por Allan Kardec. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o quarto livro da codificação. Um livro que abre horizontes sobre a vida futura, o destino das almas e a justiça de Deus. Para enriquecer a nossa reflexão, recebemos ele, que é físico, professor sênior de física da USP, Otacílio Rangel do Nascimento. E nós chegamos aqui numa fase do nosso programa e até do livro, Otacílio, que nos ajuda a entender a justiça divina. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma visão única da existência, só vivemos uma única existência, parece que o mundo não é muito justo. Mas este livro, ele abre, a nossa visão para a gente poder ter um novo paradigma e entender a justiça de Deus. É verdade, Priscila. Se a gente olhar os problemas de nascimento das crianças que nascem já com problemas graves, a vida nos parece absolutamente injusta. Você ter um filho que é cego, um filho que tem deficiência mental, que nasce atrofiado com os membros, com dificuldades que não faz o menor sentido começar uma vida desse jeito, é realmente incompreensível, a menos que a gente saiba que nós somos espíritos imortais, que já tivemos múltiplas vidas e que as nossas ações geram futuros comprometedores ou felizes. E aí a gente compreende que a vida, ela se expressa em multifases, porque a gente tem múltiplas existências corporais, a gente tem muitas vidas na matéria, quer dizer, o meu corpo vai morrer, mas eu mais tarde posso nascer de novo, como disse Jesus. E Jesus afirma isso como uma lei. Ninguém, diz Jesus, poderá ver o reino dos céus, isto é, encontrar a felicidade plena, se não nascer de novo. Ora, então, é claro que a nossa vida presente, aquela que nós estamos tendo,
é também consequência de atitudes do passado. Daí a razão porque a gente passa na Terra por expiações. Expiar é encontrar de novo as consequências daquilo que a gente fez de escolha no passado, que gerou sofrimento, não só para nós, mas para os outros. Então, se você tira a vida de alguém, você vai ter que, numa próxima encarnação, devolver essa vida, sendo pai daquele espírito que vai nascer como seu filho, e você devolve para ele o corpo que você tirou. Então, essas experiências, né, representam o perdão de Deus para nós voltar à vida terrena para consertar os erros do passado, não só continuar progredindo, aprendendo, evoluindo, mas consertar aquilo que atrapalha a nossa evolução mais rápida. Por isso as expiações, elas fazem parte do contexto da vida, e a gente vê nesse livro, né, no capítulo 8, narrativa de espíritos que tiveram expiações terrestres, mostrando a vida difícil que teve por consequência de vidas anteriores. E aí a morte representa uma libertação, porque o indivíduo sai da vida física agora quites com a consciência, porque sofreu as consequências da vida passada e se perdoa por causa disso. Portanto, ele sai liberto, livre. É muito interessante a gente ter essa visão da realidade espiritual num contexto amplo. Com certeza. E Kardec deixa tão claro na questão da importância do espírito se arrepender. A partir do arrependimento, ele tem a expiação, ele percebe que errou, ele percebe que se equivocou, ele percebe que ele precisa, muitas vezes, expiar o erro cometido e depois também reparar. E a gente percebe que essa reparação, essa expiação, como o exemplo que você deu, nem sempre é por meio de algo tão doloroso. Tirei a vida, eu posso dar a vida. O amor de Deus é tão infinito, e a gente lembra daquela frase, o amor cobre uma multidão de pecados. A gente também pode muitas vezes escolher por meio da multidão de bem que a gente possa vir a fazer, não é, Otacílio? Exatamente. Então a gente vê nisso o Código Penal da Justiça Divina, o Código da Justiça Divina, não é? Que não é punitiva, ao contrário, ela é corretiva. Antigamente, nas doutrinas teológicas de outras religiões que a gente acompanhou no desenvolvimento da humanidade, a gente não tinha remissão para isso. Era preciso contar com um perdão, esquecimento de Deus. Quer dizer, você se arrepende no final da vida e por causa do seu arrependimento, você fica livre das consequências. Isso não é justo? Perfeito. Não basta arrepender, tem que refazer consertando. Então veja como a justiça divina é bondosa, é precisa, porque se você arrepende, mas se você prejudicou os outros, como é que você vai fazer com o seu arrependimento para consertar o sentimento de mágoa, de rancor, não é? De vingança que você plantou no coração do outro, que você prejudicou? O seu arrependimento não é suficiente para isso. Então você vai ter que se ver com eles de volta para consertar aquilo e ganhar de volta a confiança daqueles a quem você feriu. Porque assim você transforma o ódio em amor, em compreensão e entendimento. Que esse é o objetivo da justiça divina. Fazer com que todos nós sejamos bons no final das contas. É sempre despertar o bem nos nossos corações. O objetivo é sempre esse, a gente desenvolver cada vez mais as nossas virtudes. Otacílio, tem uma questão que eu acredito ser importante, porque nós espíritas falamos muito dessa questão da prova, da expiação, ainda mais num planeta que é intitulado como planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra. Uma questão que a gente percebe muitas vezes que amigos nossos, parentes, pessoas amadas, que de fato estão passando por expiações, muitas vezes por provas, até mesmo a gente passa por bastante provas e expiações, mas isso não justifica
a gente não poder ajudá-los, mas ela está passando por uma expiação, mas isso é uma prova, se Deus quiser vai passar logo. A partir do momento que a gente vê um irmão, um semelhante nosso passar por alguma dificuldade, cabe também a nós despertar a nossa consciência cristã e atenuar um pouco, ajudar de alguma forma naquele momento, não é? É claro que, afinal de contas, Jesus coloca como coisa fundamental, como lei fundamental, o amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo é fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito com você. É claro que quando você visita, por exemplo, uma pessoa que está doente, que está com câncer, você, na sua visita, você não vai tirar a doença dela. Porque ela está passando por aquilo porque ela precisa daquilo. Mas você pode criar, numa visita fraterna, momentos de consolo, de coragem, transmitindo para aquela pessoa a sua confiança num futuro melhor. Então, esse apoio, apesar de não tirar a responsabilidade do sofrimento do outro, minimiza o sofrimento. É equivalente, Priscila, a você tomar, quando está com dor de cabeça, toma um analgésico que passa a sua dor de cabeça por uns momentos, porque ela não resolve a sua dor de cabeça definitiva, mas deixa você por várias horas sem sofrer aquela dor de cabeça. Então, a nossa visita, a nossa solidariedade, a nossa ajuda presencial com as pessoas que estão sofrendo, funciona como um alívio para as pessoas e dão a elas a coragem para enfrentar até o final. Então, a gente não pode abrir mão dessa atitude de fraternidade, de amor ao próximo. Na verdade, a caridade, como bem mostra a doutrina espírita, ela pode ser traduzida como amor em ação. Amor em ação, sempre aqui no Esferas da Vida. E chegamos para a dica da editora O Clarim. Hoje, a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. É uma edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E vale lembrar sempre aqui no Esferas, e mais do que nunca, neste mês, que também é mês de Caibar Schutel, que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação do Espiritismo de Caibar Schutel. Assine a revista, assine o jornal, receba aí na sua casa ou seja um assinante digital. Você pode mandar o WhatsApp para o 16 992706575 ou também entrar pelo site www.oclarim.com.br. Otacílio, querido amigo, queremos agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Esferas da Vida. Esperamos tê-lo sempre aqui conosco para mais reflexões. Muitíssimo obrigada, hoje e sempre, por tudo. Eu que agradeço, Priscila, a oportunidade de estar junto com você nesse trabalho que você faz tão bonito. Você sabe que eu sou seu fã. Imagina. Acho você corajosa, não é? E faz um trabalho muito bonito. Conte comigo sempre que eu puder. Eu estou aqui às suas ordens. Nós que agradecemos hoje e sempre o carinho, o apoio. O Otacílio sempre, desde o início do Esferas da Vida, nos apoiando, nos ajudando, nos incentivando, nos motivando. Então isso é o que a gente guarda para todos sempre no nosso coração. E a gente agradece a todos vocês também que estão conosco toda semana pela TV Cultura, pela TV Mundo Maior, pela Rede Amigo Espírita, pela Web Rádio Fraternidade e pelo YouTube também do Esferas da Vida. Vai lá no YouTube, tem o canal do Esferas da Vida. A gente aguarda sempre todos vocês. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, estrutura metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.